A paz do Senhor Jesus a todos vocês que a partir desse momento vão acompanhar comigo aqui, Pastor Alexandre, a nossa escola bíblica, a lição número 2. Nós, semana passada, nós tivemos a lição com a nossa pastora Marilza, que foi a lição número 1. Nós estudamos aqui essa lição tão importante, que é a supremacia das Escrituras, e nada mais é do que o estudo da Bíblia, o estudo da Palavra de Deus. Nessa lição número 2 nós vamos tratar, o tema dessa lição é a inspiração divina da Bíblia. Nós vamos aprender, nós vamos ver alguns pontos, nós vamos ver versículos chaves para nós entendermos que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada. Toda a palavra de Deus, todos os livros da Bíblia, eles são divinamente inspirados. A nossa leitura bíblica que nós fazemos na classe, vamos fazer aqui com todos vocês também. Ela está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 ao 17, e 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 21. Vou estar acompanhando aqui com vocês. Primeiro nós vamos ler aqui 2 Timóteo, no capítulo 3. Antes vamos fazer uma oração junto com vocês que estão acompanhando. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, tem abençoado, tem nos dado vitórias, meu Deus, tem também, meu Pai, nos livrado de todo o mal. Meu Deus, aquele que nesse momento que vai ver esse vídeo, que está passando por lutas, dificuldades, que o Senhor venha trazer esperança, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer libertação. Nós te louvamos e que o Senhor venha abrir as nossas mentes para que nós possamos entender um pouco mais da sua Escritura, da sua santa palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 2 Timóteo 3, do versículo 14 ao 17, a palavra diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16, importante versículo. Toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Pedro 1, do versículo 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, olha interessante, é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então é importante a gente saber, aqui conforme aqui está falando 2 Pedro, que não foi por vontade de homem nenhum, não foi por desejo de homem algum, as Sagradas Escrituras foram produzidas, mas sim foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nós vamos observar aqui que toda a Bíblia ela é inspirada divinamente, ela é verbal, ela é plenariamente, ou seja, todo o conteúdo da Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Não existe livros, não existe versículos, uns que são mais importantes do que os outros, porque todos eles, todos os capítulos e todos os versículos e todos os textos da palavra de Deus, eles foram plenariamente, todos foram inspirados pelo Espírito Santo.
Amém? Na nossa introdução aqui da nossa revista, eu queria primeiro falar também da nossa revista. Nós estudamos, né, a revista da CPAD, né, que, né, no nosso modo de entender, de interpretar, né, nós sabemos que é uma escritora muito conceituada e muito honrosa, né? Nós damos honra digna de toda essa escritura que nós estamos vendo, todos os estudos que são feitos juntamente com teólogos e são feitos exatamente como nós acreditamos que tem que ser, né, a palavra de Deus. Nós estudamos, e esse tema é o primeiro trimestre, né, do ano de 2022, que trata da supremacia das Escrituras. Amém? Nessa introdução da lição número 2, nós vamos falar aqui que a inspiração divina foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Né? Se nós observarmos, nós temos muitos livros, né? Muita literatura no mundo, coisas boas, coisas que também não são tão boas, mas a palavra de Deus, ela é o único livro, né, que é uma revelação escrita de Deus para o homem, é o manual de Deus para que o homem, como nós vimos aqui, para que possa ser perfeito e instruído em toda boa obra, né? O nosso ponto número 1 trata que a doutrina da inspiração bíblica, para nós entendermos como que se deu essa inspiração, por que a Bíblia, por que nós devemos acreditar que a Bíblia ela é divinamente inspirada, né? Nas páginas do Antigo Testamento, né, nós vamos ler aqui na nossa lição, a expressão "assim diz o Senhor", nós vemos muito essa expressão no Antigo Testamento. Elas são expressões similares a essa, elas são usadas mais de 3.800 vezes, né? Então, se você pegar todo o texto do Antigo Testamento, nós vamos ver ali que essa palavra "assim diz o Senhor", ela é falada e ela é escrita mais de 3.800 vezes. Um exemplo disso é que Moisés, ao receber a revelação no Monte Sinai, ele escreveu todas as palavras do Senhor, né? Eu até vou abrir com você aqui em Êxodo 24, no versículo 4, para nós vermos nosso versículo aqui base para essa doutrina. Êxodo 24, no versículo 4, né? Moisés escreveu ali todas as palavras do Senhor. Diz assim: "E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel." Né? E diz ali que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias, ele foi advertido também, né? Um versículo base aí, Jeremias 26, versículo 2, ele foi advertido, né, dentro desse texto, falando: "Não esqueças, né, que nenhuma palavra, não esqueças de colocar nenhuma palavra do que o Senhor disse a você." Né? Já no Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2, 13. Eu vou ler com vocês aqui. 1 Coríntios 2, versículo 13. Que diz assim: "As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais." Né? Então, não falamos com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, dizendo ali claramente que não é Paulo falando ali, não é da minha ideia, não é da minha vontade escrever, mas sim com as palavras, né, que o Espírito Santo ensina. Então, nós vemos também no Novo Testamento que João assegura que o Senhor
lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1, o nosso texto base, Apocalipse 1, verso 1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Olha só, o que é isso, né? Jesus, por exemplo, Jesus fala ali que em Mateus 5,18, que nem um jota ou um tio se omitirá da lei, né? Assim sendo, as escrituras reivindicam que a mensagem bíblica, toda ela do Antigo Testamento e do Novo Testamento, elas foram inspiradas e elas vieram da parte de Deus, né? Dentro desse ponto ainda, né, a doutrina da inspiração bíblica, né, nós vamos ver aqui também nesse estudo que a inspiração bíblica ela é verbal, né? Nós ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, como nós lemos, né, em 2 Timóteo 3,16, e essa tradução ela vem do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus, né? Ela é ali verbal, ela foi soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores, né, sagrados aquilo que deveria ser escrito, né? Por isso que nós acreditamos que a Bíblia ela foi inspirada, porque quando ela é inspirada, ela vem de fora, né? Nós inspiramos, é algo que vem de fora e é colocado dentro do homem, né? Nesse caso aqui, os homens aqui de Deus que foram os escritores sagrados das escrituras, amém? Um ponto, né? Um versículo chave aí é 1 Coríntios 14:37, nós vamos ler aqui também, 1 Coríntios 14:37, a palavra de Deus, ela diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, né? Mais um texto aí de que a inspiração bíblica ela é verbal. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito, né? E os autores bíblicos eles não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado, né? É bem interessante a gente falar, mas a inspiração ela é bíblica, a inspiração divina bíblica, Deus fez um ditado ao escritor. Não, ela não foi assim, né? Eles foram instrumentos de Deus, usados por Deus, né? E cada um tinha o seu talento, cada um tinha a sua personalidade para escrever, e cada um tinha a sua característica, né? Para escrever, inspirados pelo Espírito Santo, eles trabalharem e fazerem os escritos da palavra de Deus, né? Essa ação divina ela foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras, né? Então, Deus usou aqueles homens, né? Aqueles homens foram usados por Deus de acordo com cada um com a sua característica, cada um com o seu jeito de ser, cada um com o seu talento, né? Uns com mais talentos para uma área da vida, outros com mais talentos para outra área, mas tudo que foi escrito na palavra de Deus foi exatamente o que Deus queria que fosse escrito, né? A inspiração bíblica, ela, como eu falei aqui no começo também, ela é plenária, né? Toda a palavra de Deus, ela é total e completa, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, né? Como nós lemos lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura ela é divinamente proveitosa, toda a escritura ela é inspirada, e nós sabemos que a declaração de fé ela professa que a inspiração da Bíblia ela é especial e única, e não existe um livro mais especial do que o outro. Por exemplo, às vezes você fala, eu gosto muito do livro de Atos,
que é um livro que conta muitas histórias ali de Paulo e inspira os cristãos de hoje. Mas eu não gosto muito do outro livro lá do Antigo Testamento, de Esdras. Eu não leio muito Esdras. E eu acho que Atos ele é melhor. Não, a gente não pode pensar assim. A Escritura, a palavra de Deus, ela é plenária. Toda ela foi divinamente inspirada. Todos os versículos, todos os textos, elas foram inspiradas, né? A gente vê aos Romanos que nós lemos que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, ele foi escrito, né? E nesse aspecto nós ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas ela é plena e sem erros e sem nenhum tipo de falha, né? A palavra de Deus, ela nunca vai falhar, né? Nós homens, nós vamos falhar, né? Aqueles em que muitas vezes nós vamos pôr nossa confiança em algum ser humano, eles podem falhar ou eles vão falhar, mas o nosso Deus e a palavra dele, ela nunca vai falhar. Vão passar os anos, vão passar os dias, vão passar as gerações, mas nós não vamos ver falha alguma na palavra de Deus. No nosso ponto número 2, né, nós vamos ver aí, nosso ponto 1, então nós vimos que a doutrina da inspiração bíblica, nós vemos aí que ela é divina e ela também foi verbal e ela é plenária, né? Ela é total também. Nós aprendemos isso, nós podemos ver aí passando esse estudo. No ponto número 2 nós vamos ver que a inspiração divina e os autores, quem foram os autores, né, da Bíblia, qual é essa relação que tem entre a inspiração divina e os autores da palavra de Deus. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um tinha uma capacidade, uma característica, né? Portanto, a Bíblia ela possui particularidades quanto ao gênero literário, a gramática, o vocabulário usado nela, né? Entre outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino, porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo, ele também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina, né? O Espírito Santo soprou neles, ele inspirou neles as palavras que expressam exatamente o que Deus desejava que fosse escrito ali na Bíblia. Nós vemos aqui um texto base para isso, é 1 Coríntios 2, do versículo 10 e versículo 11, que eu vou ler aqui com vocês. 1 Coríntios 2, versículo 10 e versículo 11. A palavra diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? Então, a mensagem divina ali foi falada ali, foi expressada com exatidão pelo Espírito Santo a esses escritores, aos autores, né, dos livros da palavra de Deus, né? E a gente também vai ver aqui dentro desse ponto sobre a inspiração divina nos autores da Bíblia, que haviam limitações dos autores, né? Eles eram pessoas limitadas, como eu e você, como nós seres humanos, né? Aqui o nosso estudo está falando que os escolhidos de Deus, né, para escreverem a Bíblia, eram pessoas assim como nós, inclinados às mesmas paixões e falhas, né, do mundo, né? Moisés, por exemplo, ele mesmo sendo autor do Pentateuco, ele foi impedido de entrar na terra prometida, porque ele transgrediu contra o Senhor no deserto, né? Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionada às limitações de seus autores humanos. Ou seja, Moisés escreveu e foi inspirado por Deus, mas ele tinha certas limitações, ele era inclinado a algumas paixões, né, humanas.
assim como eu e você, que podemos falhar, que estamos condicionados a essas falhas, mas o Senhor, nós não devemos fazer um link de que essa falha ela está relacionada com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo mais uma vez, nós falamos isso. Também nós vamos ver, nós podemos estudar aqui que os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem, cada autor ele faz uso de gêneros literários distintos, tal como narrativa, de 1 e 2 Samuel, tal como poesia, nós vemos lá no livro de Salmos, provérbios, no livro de Provérbios, os autores sagrados eles também fizeram uso de linguagem, tal como o emprego de parábolas, Jesus nas escrituras, quando nós vemos, ele fala por parábolas, para que fosse um entendimento de maneira mais simples. E enigmas também, como Juízes 14 ou Ezequiel também, de alegorias como Gálatas, de hipérboles, O que é hipérboles? Hipérboles é quando há um exagero linguístico, quando há um exagero linguístico, a literatura da palavra de Deus foi escrita também com gêneros diferentes, de metáforas e símiles, de vocabulários simples ou rebuscado, um vocabulário mais assim rebuscado, dependendo do grau de instrução do autor. O emprego dos recursos literários, ele traz uma evidência, a cultura do escritor, mas em hipótese alguma ela invalida a inspiração da palavra de Deus, por mais que ela fosse feita por pessoas diferentes, por autores diferentes, porque aqueles que escreveram, nós não podemos invalidar a palavra de Deus por causa desses gêneros e figuras de linguagem. Também nós, dentro aqui do estudo, nós podemos ver que há um subtópico que fala sobre a linguagem do senso comum. O nosso estudo diz assim, na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram as frases comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez a alusão ao nascer do sol. Vamos lá ler Josué 1, versículo 15. Josué 1, versículo 15. A palavra diz assim: até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascer do sol. Isso é uma linguagem de senso comum para que eles pudessem entender ali. Na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Josué 10:13. Essa linguagem ela não ignora os fundamentos científicos, e ela nem desacredita a inspiração da palavra de Deus. Porque ela foi escrita para que houvesse a compreensão de todos, para que houvesse ali por isso que a gente estuda que é uma linguagem do senso comum. As limitações humanas e os diferentes gêneros literários, empregos de linguagem, a maneira como os autores da Bíblia se expressavam, se comunicavam, escreviam a mensagem divina, ela não anula a inspiração pelo Espírito Santo dos autores da Bíblia. No nosso terceiro ponto, que nós vamos aqui estar estudando, nós vamos ver o estudo do Espírito Santo e a Bíblia, a inspiração do Antigo, no ponto número 1, a inspiração do Antigo Testamento, que a Bíblia ela é categórica
em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor, né? Então é um outro livro que ele fala sobre os mandamentos, sobre os livros de Moisés, né? Ali o Pentateuco, eles são mandamentos do Senhor. Está lá em Juízes 3, no versículo 4. Né? A gente vai ver aqui alguns links de alguns livros, de alguns escritores, que eles falam sobre outros livros que foram inspirados por Deus. Né? Esdras, ele reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Né, referência a Esdras 1, versículo 1 e Esdras 5, versículo 1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante as profecias precedentes. Zacarias 7, versículo 12. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Nós vemos um texto base aí no estudo, é Lucas 24, versículo 44. E essas declarações, elas atestam o Espírito Santo como a fonte originária da inspiração do Antigo Testamento. Né? Um escritor, um autor, ele sempre fazendo referência a um outro texto bíblico. Isso é no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, né, nós possui dois pressupostos básicos de sua inspiração: a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Ali João, nosso texto base, João 14, versículo 26. E os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento, né? Falando lá em João, e já nesses textos de Atos 2:4, 1 Coríntios 2:10, Efésios 3:5, nós vemos ali que esses textos confirmam, né, o cumprimento da palavra de Deus que foi dita. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sobre a orientação do Espírito Santo e que suas epístolas são a palavra de Deus. Para a gente poder também entender algo, Paulo, que era tão, ele tinha tanta postura assim de perseguir os cristãos, tinha sua postura ali como orgulhoso, né, do passado dele, era um homem muito estudado ali nas leis, né, judaicas. E aqui a gente já vê um Paulo totalmente diferente, né? A gente já vê um Paulo falando que toda a escritura, né, toda a palavra de Deus e as suas epístolas, elas são verdade da inspiração das escrituras de Deus. Pedro, ele reconhece, no Novo Testamento, Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo, né? Ele falando dos livros de Paulo, que como escrituras. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito nos textos da Nova Aliança, né, do Novo Testamento. Um outro ponto que nós podemos também certificar que a palavra de Deus ela foi escrita ela foi inspirada divinamente. Nós vamos ver aí a obra da regeneração e a iluminação. Porque a Bíblia ela ensina que o Espírito Santo ele testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós podemos... nosso texto base para isso é João 15, 26 e João 16, do 8 ao 11. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo de salvação e da fé regeneradora. Vamos lá dar uma olhada em Efésios. Efésios 2, versículo 8. A palavra diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, porque isso é dom de Deus. Amém? Isso é uma fé que é regeneradora, que vem pelo ouvir a palavra. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou, né, as palavras da salvação, mas a palavra de Deus, os textos, os escritos,
eles também aplicam ao coração humano, ao coração de quem vai ver esse vídeo, ao meu coração, ao coração de todos aqueles, né, todos os humanos, para que eles possam, a fim de regenerar todo aquele pecador, né? E sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Porque se você estudar profundamente a Bíblia, você vai ver que todas as leis, os profetas, né, o Velho Testamento, o Pentateuco, tudo aponta para Jesus, né? Tudo aponta para Jesus, tudo aponta para o Novo Testamento, tudo aponta para Deus, né? E através desse processo do Espírito Santo, nós vemos que o objetivo foi esse, né? Esse foi o objetivo da vinda de Jesus ao mundo, né? Por isso que Jesus pisou ao mundo. Em João 3,16 fala que o Senhor veio para salvar o mundo, né? No versículo 3,17 fala: eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Então toda a dinâmica do Velho Testamento e do Novo Testamento apontam para a salvação do homem, apontam para a salvação através de Cristo Jesus. Sem esse mover não é possível nem aceitar nem entender a palavra de Deus, né? E essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. É uma iluminação. Tem um texto base, Efésios 1,18, que diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém? A gente pode entender aí que o Senhor, toda a palavra dele, toda a escritura de Deus, ela ilumina essa etapa da iluminação, é para que ela se cumpra toda a escritura, para que o homem possa ser regenerado, para que o homem possa ser salvo através do sacrifício de Jesus. Amém? Aqui também fala que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado, e não se trata de uma nova revelação, mas sim essa inspiração toda da palavra para que houvesse o objetivo de salvação da humanidade. Aqui a gente falando sobre a nossa conclusão, né, desse nosso estudo, né, diz que a Bíblia é a palavra de Deus escrita e ela foi inspirada verbalmente, né? Os seus autores escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia, como nós vemos, ela é plena. Bem importante a gente saber, entender o final desse estudo aqui, saber que a inspiração foi verbalmente, ela foi inspirada pelo Espírito Santo total, como todos os livros, todas as palavras têm total e completa autoridade, né? E esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Nesse estudo que nós pudemos passar um pouco aqui, né, um pouquinho só do que é a palavra de Deus, a gente entender um pouco melhor a Bíblia, porque muitas pessoas têm essa dificuldade de compreender por que eu devo acreditar na Bíblia, quem escreveu a Bíblia, por que um texto é diferente do outro, por que um escritor escreve diferente do outro. Mas aqui nós podemos ver, nós temos alguns versículos bases, nós temos aqui a palavra de Deus confirmando que ela é divinamente inspirada. Nós nunca devemos deixar de acreditar nisso, porque a palavra de Deus, ela é infalível, ela nunca vai falhar, né? Como nós falamos aqui, nós falhamos, mas a palavra de Deus não. E essa palavra, ela tem autoridade sobre nossa vida, né? Podem se passar os dias, podem se passar os anos, podem se passar as gerações, mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar, né? Aqui em alguns estudos bíblicos que a gente tem na igreja, eu até chego a citar, né, o texto de Miqueias, onde 700 e
poucos anos antes de nascer Jesus, Miqueias fala: e de tu, ó Belém Efrata, sairá o Salvador de Israel. Então, se você observar que durante 700 anos depois essa palavra se cumpriu, nós vemos que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada. Nós podemos procurar falhas, nós podemos procurar figuras de linguagem que não se encaixam. Onde estão os escritos da palavra? Por que eu devo acreditar? Mas a palavra é bem interessante e importantíssimo para a nossa fé, para o nosso coração, a gente saber que a palavra de Deus ela nunca erra e ela é divinamente inspirada. Nunca devemos deixar de acreditar nisso. Tanto é que quando nós passamos por eu falo isso por experiência, quando você passa por algum problema na vida, às vezes você vai abrir a palavra de Deus e você olha aquele texto, e aquele texto ele vem de encontro ao seu coração. E de repente passam-se alguns anos e você está com algum outro problema, às vezes você lê o mesmo texto, mas pelas coisas do Senhor, pelas misericórdias, que todas as manhãs elas se renovam, essa palavra ela vem de encontro ao nosso coração de uma forma diferente. É a mesma palavra, mas ela vem preencher de uma forma diferente. Por isso que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Eu espero que você tenha aprendido um pouco nessa lição e nesse texto, para que a gente possa aprender um pouquinho mais e saber um pouco mais de Bíblia. Na próxima aula, na lição número 3, a pastora Marilza vai estar aqui, vai estar falando sobre a inerrância da Bíblia. Nós vamos ver alguns textos, nós vamos ver dentro da palavra de Deus, como sempre fazemos aqui, todos os textos, todos os estudos, nós falamos com base na Escritura Sagrada. Nós não pegamos algum texto nosso, nós não pegamos algum texto da CPAD, e todo esse estudo ele é feito com referências bíblicas. Então, que você possa desfrutar, que você possa aprender um pouco mais dessa palavra, mais um pouco desse mover, para que todos os dias você possa renovar a sua fé. Desejo que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, e que cada dia você cresça mais ainda no conhecimento, na graça e na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e vocês fiquem com Deus. Um grande abraço.